Vamos começar mais um episódio aqui do Batalha dos Robôs e eu vou falar aqui um pouquinho sobre as minhas conclusões gerais aqui desse teste, tá? Eu já considero, para mim, esse teste aqui o suficiente, já dá para passar para a conta real. Eu vou falar aqui as minhas impressões e vou falar como vai continuar esse programa daqui para frente, tá bom? Então, primeiro, roda a vinheta. E antes de começar aqui, eu já vou te pedir para deixar aquele like e se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, tá? Primeiramente, vamos falar aqui um pouquinho sobre a ideia, né? Qual que é o propósito de fazer um teste desses aqui? Bom, a Nelogica, ela já tem disponível aqui essa função para você criar códigos e fazer backtest há muito tempo. Então, essa ferramenta aqui era muito conhecida, muita gente já testou isso daqui, percebe quais são as limitações dela na hora de gerar estatísticas. Ela não é aquela solução fantástica, né? Eu costumo dizer que para estatísticas isso daqui é um quebra-galho, né? Ele ajuda de alguma forma, mas ele não resolve o problema do trader que quer trabalhar usando estatística. Então, visto dessa forma, né, quando eles colocaram essa ferramenta para envio de ordens direto, que era uma coisa que a gente queria muito, né? Então a questão e a dúvida fica, será que o sistema vai ser um quebra-galho, vai ser uma coisa meia boca? Será que vale a pena você colocar isso aqui na conta real? E então o objetivo principal desse teste era esse, tá? Era estressar aqui o envio de ordens, verificar se ele envia no ponto certo, se ele compra quando tem que comprar, se ele encerra a operação quando tem que encerrar, se dá algum bug ou se ele é um negócio meia boca, né? A minha conclusão é que isso aqui funciona muito bem, tá? Tem algumas limitações, na minha visão, a limitação aqui principal é sistemas com candle aberto. Para candle fechado ele funciona muito bem, desde que você tenha escrito o código muito bem, desde que você tenha parametrizado o seu robô aqui da melhor maneira possível, tá? E até mesmo previsto aqui algumas coisas que podem acontecer durante o pregão, né? Já que é um sistema de candle aberto, desculpa, candle fechado, porém, durante o dia, né, no intraday, então existem algumas coisas que podem acontecer, né? Pode dar um leilão, por exemplo, e abrir com gap muito forte. Então, algumas coisas podem acontecer e tem que estar previstas ali no código, tá? Eu vou rapidamente passar aqui os trades de hoje e vou responder uma pergunta que me foi feita aqui ontem sobre seleção de ativos, tá? Então, vamos lá primeiro começar aqui pelos trades. O primeiro deles aqui, Carrefour. A entrada aconteceu nesse ponto. Não, esse daqui é a saída já. Desculpa, a entrada aconteceu aqui nos primeiros candles do dia, quando o sistema fechou. Perceba, ele fechou aqui abaixo de 30, né, no estocástico lento 70-30, ele fechou aqui abaixo de 30. Porém, ele já estava aqui trabalhando abaixo de 30. Essa aqui já foi uma alteração que eu fiz do código. Da forma como eu estava percebendo, eu tenho que colocar que o candle anterior fechou acima de 30 e o candle atual fecha abaixo de 30, porque caso eu não faça isso, ele pode sair comprando no primeiro candle do dia, quando dois candles contínuos, né, fecham abaixo de 30, sendo que um ser humano normal iria olhar aquela entrada e iria ignorar, porque ela, por exemplo, era um candle muito forte de alta, porém o sistema ainda fechou abaixo de 30, né? Então, ou seja, ele ainda continuaria o sinal de entrada ativo. Então, uma alteração que eu fiz foi colocar que o candle anterior tem que necessariamente fechar acima. Então, nesse caso aqui, ele entrou porque esse candle ele fechou a 32, ó. Esse candle fechou a 32 e aí o próximo fechou abaixo de 30. Fechou em 29. Fechou abaixo de 30, aí ele startou a compra. A compra foi nesse ponto e a venda foi nesse ponto. Depois ele teve uma segunda compra aqui. Eu não ignorei a entrada, porque justamente eu queria colocar um pouco mais de entradas aqui, né? Para estressar aqui os testes, tá? Então, por conta disso, ele entrou aqui nesse segundo também. Mas já vimos aqui, né, que o limite de horário, tanto para entrada quanto para saída, o robô funciona muito bem. Ele
respeita o que você colocou, tá? O próximo aqui, BRML, a gente também tem um ponto bem interessante para verificar. Olha só, em verde você tem a posição de compra, porque no candle anterior ele fechou ele fechou aqui abaixo da banda inferior de Bollinger. Então a compra deveria ser já na abertura do próximo candle. Esse tiquezinho em amarelo foi onde efetivamente ele comprou. Mas eu estava olhando aqui e eu percebi o seguinte, ele pintou de amarelo aqui em cima, mas o preço nem estava lá, o preço estava aqui e estava caindo. Não teria como ele comprar aqui na real. Então ele comprou, se eu estivesse fazendo isso na conta real, ele teria comprado aqui. Na verdade, ele teria emitido uma ordem para B3, uma ordem de compra que tem um offset, né? Ele manda para cima aquela ordem de compra, só que ele vai executar a primeira ordem que tiver no book, no book de oferta de vendas, né? Então não teria como ele comprar aqui em cima, ele teria comprado aqui embaixo, porque era aqui que estavam as ordens de vendas. Inclusive, eles estavam baixando o preço. Tá? Então, esse daqui é uma questão gráfica aqui do registro para a conta de simulação. Na conta real, isso não vai acontecer, tá? Então, a compra foi no ponto correto e a venda também foi no ponto correto. Mesma coisa vale para o próximo. Ó. Ele fechou aqui abaixo, exatamente abaixo. Então, ele comprou aqui no primeiro. Aqui em cima, ele executou, ele fechou aqui nesse ponto, então ele já teria vendido nesse ponto. Na verdade, nesse, tudo bem, porque foi a abertura. Então, esse daqui está correto. Depois, comprou aqui de novo e vendeu aqui. Depois, comprou aqui e vendeu aqui. Então, foram aqui, né, na abertura. Foram vários trades aqui. E se tivesse na conta real, teria funcionado tudo muito bem, né? Na conta demo aqui, por conta do offset, ele registra uma diferença aqui da ordem, mas ela não teria como ser executada naquele preço, tá? Então, isso aqui funciona. Soma, a gente trabalhou aqui com IFR4. No dia de hoje, tivemos uma entrada aqui a partir do primeiro candle. Eu fiz a mesma adaptação que eu expliquei agora há pouco no IFR4, no estocástico lento, tá? A entrada foi aqui e a saída foi aqui em cima. Também a mesma coisa, ó, ele marca a saída um pouco mais para baixo do que a abertura daquele candle, mas não teria acontecido assim, teria saído no preço correto, na abertura do candle, tá? Depois ele teve uma nova entrada aqui, com a saída aqui no finalzinho do pregão. Perfeito. Rapvida, trabalhando pelo sistema do Terminator, até antes de continuar aqui, vamos falar um pouquinho mais sobre a parte de teste. Eu estou mostrando aqui para vocês o time frame de 15 minutos. E pode ser que algumas pessoas entendam que esse aqui seja o melhor caminho, tá? Vou trabalhar no 15 minutos. Isso daqui eu só fiz para teste, porque são muitos candles num pregão, né? Quando a gente trabalha no 15 minutos. O objetivo aqui é testar. A gente vai precisar, depois, na hora de implementar na conta real, escolher qual é o sistema operacional, escolher qual é o time frame e quais são os ativos, usando o backtest para isso, tá? Até já respondendo a pergunta que me foi feita ontem, daqui a pouco eu vou entrar mais nesse detalhe. A gente vai precisar de fazer um estudo muito mais profundo para escolher o time frame. Não é 15 minutos necessariamente a melhor estratégia para ser utilizada, tá? A gente tem que buscar maximizar lucros. Então a gente vai ser guiado por isso. Quando a gente trabalha com time frame de 15 minutos, tem pouco tempo para que o candle varie de preço, né? Então acaba que a volatilidade dentro do candle de 15 minutos é muito menor do que de 30 e, por sua vez, muito menor do que 60. Como a gente vai ter muito mais trade aqui, também a gente vai pagar muito mais taxa. Sendo que quando tiver resultado com lucro, vai ser naquela volatilidade pequena. Vai ser um lucro pequeno para pagar aquela quantidade maior de taxas. Provavelmente não vai ser a melhor opção, tá? É necessário fazer estudo para definição de qual o melhor time frame para trabalhar, tá bom? Só para deixar isso claro. A entrada aconteceu aqui em Rapvida, nesse ponto, deixa eu diminuir um pouco, ok? Nesse ponto, porque no IFR2 o candle fechou abaixo de 5, comprou aqui, a saída aconteceu aqui, porque ele fechou acima da média móvel aritmética de 5. Funcionou muito bem, sem nenhum problema. Depois uma nova entrada aconteceu nesse ponto, a saída no final do pregão.
Beleza, VBBR3, mesma coisa do que BRML, né? A entrada acontece quando fecha abaixo da banda de Bollinger, fechou aqui, abriu, né? Ou melhor, comprou aqui no momento que fechou o candle, deveria ter comprado exatamente na abertura do candle. Na conta demo, ele comprou com uma diferença de preço pequena. Deixa eu ver aqui de quanto foi, ó. A abertura 17,8 e a efetivação da compra 17,7, 1 centavo abaixo. Mas isso aqui por conta, sei lá, não deveria acontecer assim, porque no momento... Deixa eu mostrar aqui um book de ofertas para ficar claro. Aqui, ó, aqui está começando o leilão agora, mas do lado esquerdo você tem os compradores e do lado direito você tem os vendedores. A ordem vai ser emitida com um preço acima, no caso de compra, tá? Com um preço acima da última ordem executada. Um preço bem acima, que é o seu offset. A primeira oferta de venda que tiver aqui registrada, ela vai ser executada. Então não tem como você comprar mais caro. Você vai comprar na primeira oferta de venda que tiver, tá? Aqui vai ser justamente o preço da abertura, tá? Precisamente no momento da abertura do candle. Se não ficou muito claro, deixa aí nos comentários que eu vou tentar explicar melhor, tá? Nesse candle aqui, a abertura do candle é o ponto da compra, e nesse próximo aqui, já que fechou dentro, é a execução, a finalização do trade. Depois mais uma entrada aqui, com a finalização no final do dia, entradas funcionando muito bem, tá? EQTL3 por IFR4, visualmente que você percebe também, né? Comprou no ponto certo, vendeu no ponto certo, sempre porque fechou abaixo de 30 e fechou acima de 55 pontos de entrada e saída, respectivamente, tá? BPAC, pelo IFR4 também, mesma coisa. Comprou no ponto certo, vendeu no ponto certo. Comprou no ponto certo e saiu no final do dia. Ipera, pelo estocástico lento, mesma coisa, comprou no ponto que deveria comprar, saiu no ponto que deveria sair, perfeito. CSNA3, mesma coisa, né? Aqui, comprou num candle e já saiu no próximo. Não, na verdade esse daqui é o final do dia. A gente vai ignorar, né, o último candle do dia. Então a gente só vai entrar nesse ponto, ó. Entrou nesse, saiu nesse. Ok. Aqui entrou e saiu no final do dia, quando finalizou o pregão. E Duke, aqui, e Duke não entrou hoje. Deixa eu fechar aqui, não entrou. Senhores, é isso. Eu vou continuar esse sistema, eu vou continuar esse programa aqui, agora alterando, estudando outros time frames, tá? E estudando outros sistemas operacionais. Quero pedir o seu apoio aí. Escreve nos comentários o que você quer que eu teste, qual é o sistema operacional que você quer, qual é o time frame que você quer, tá? Lembrando que dê preferência por usar sistemas de candle fechado. Candle aberto não está funcionando legal, acredito que não vai funcionar, tá? E respondendo a pergunta do meu amigo lá sobre qual critério para seleção de ativos. O critério é simples, eu vou colocar aqui na tela, é backtest, tá? Você precisa, deixa eu escolher um aqui e abrir uma nova página. Deixa eu abrir aqui no 15 minutos. Por exemplo, fechou fora, fechou dentro. Eu vou abrir aqui. Qual que é o critério que a gente vai usar? A gente vai fazer backtest para todos os ativos do IBRA ou do IBOV, por exemplo. E os que tiverem no passado, aqui nos últimos 2 anos, os que tiverem melhor resultado em termos de lucratividade, tá? Aqui a gente tem taxa de acerto, tem expectativa matemática, essa daqui é a lucratividade, tá? Individual, e aqui é a lucratividade da somatória dos trades. Aqui está o drawdown, aqui está o payoff. Então, é necessário fazer backtest para você conseguir a estatística que vai guiar o seu plano inteiro, tá? Desde a seleção do sistema operacional, seleção do time frame, seleção dos ativos, você vai fazer isso através de backtest. Quem quiser assinar aqui o site do Trader Objetivo para ter acesso a todos os backtests aqui de criptomoedas, do S&P, da B3 em diferentes time frames, né? O link está aí na descrição, só você entrar lá e assinar. Além dos sistemas aqui, além das estatísticas prontas, você também vai ter acesso aqui
a um estudo que a gente faz todos os dias, tá? Todo dia às 9h30 da manhã, a gente entra aqui a gente faz uma live aqui, eu vou abrir ela aqui para você, e a gente troca experiências ali, tá? A gente discute qual o sistema que está funcionando melhor, por que um código está bom, por que o outro código está melhor, além do que a gente tem um grupo também no Telegram para debater esse tipo de assunto. Tá aqui a live, todo dia às 9h30 funciona. A gente hoje, por exemplo, fez um estudo, deixa eu voltar lá para a tela. Hoje a gente fez um estudo detalhado sobre todos esses sistemas operacionais que eu estou testando aqui para definir quais são os pontos que a gente precisa melhorar, né? E aqui no Fechou Fora, Fechou Dentro, por exemplo, eu percebi algumas coisas errados no código, da forma como eu tinha colocado inicialmente. Já alteramos, agora está funcionando muito bem. Mesma coisa vale para o estocástico lento. Então, é assim, né? A gente vai acertando e errando e ajustando e vai melhorando. Agora, para esses sistemas que você viu aqui hoje, eu já sinto confiança para trabalhar na conta real sem nenhum problema, tá? Eu vou continuar com testes ainda, porque agora, a partir de segunda-feira, eu vou começar a testar os time frames que eu julgo mais lucrativos, os sistemas que eu julgo mais lucrativo e os ativos que eu julgo mais lucrativo, né? Não necessariamente os que eu vou usar na conta real, mas eu quero fazer uma batelada de testes aqui e já passar para a conta real, tá bom? Mais uma vez eu vou te convidar para se inscrever no canal, caso você não seja inscrito ainda, deixa aquele like, e se você quiser fazer parte aí do nosso grupo, link aí na descrição, traderobjetivo.com.br, assina lá o site e vem trabalhar com a gente. Valeu, um abraço, tamo junto, tchau!